Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui a aula de conjunções, conteúdo super, mega, hiper importante para prova de concurso, galera, e pode ter certeza que 90% das provas de concursos vão pedir conjunções, beleza? Então vamos lá. Galera, conjunções, nós vamos começar aqui pela definição básica delas, que são palavras que atuam como elemento de ligação, conectivo, entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, beleza? Lembrando que conjunção é uma das 10 classes de palavras, E vamos ver aqui alguns exemplos como que ela atua como elemento de ligação. Nós temos aqui no primeiro exemplo, vi sua mãe e, deixa eu colocar aqui o laserzinho, vi sua mãe e aqui nós temos a conjunção e, ligando, seu pai na feirinha do Laranjeiras. Galera, sua é pronome possessivo, mãe é um substantivo. Seu é um pronome possessivo e pai é um substantivo. Nós vimos aqui que são termos semelhantes. Percebeu? A conjunção ligando termos semelhantes. Segundo exemplo, na feira comprei banana e manga e jaca. A conjunção e, ela novamente está ligando termos semelhantes dentro da oração, porque banana, manga e jaca são substantivos. Beleza? Nestes dois exemplos aqui, a gente pôde ver que a conjunção ela estava ligando termos semelhantes, não se preocupando em ligar orações. Agora, no terceiro exemplo aqui, a gente vai ver ela ligando duas orações. Estudei muito. Você percebe que aqui é uma oração, porque estudei é um verbo, e a oração é o enunciado estruturado em torno de um verbo. Portanto, aqui é uma oração. Aprendi a matéria também é outra oração, porque tem um verbo. A oração ela é estruturada em torno de um verbo, e se tiver um verbo já é uma oração, beleza? Então, temos duas orações ligadas por uma conjunção e aí nós podemos ver que a conjunção ela não está ligando termos semelhantes, e sim duas orações. Ela assistiu à videoaula, mas respondeu várias questões. Da mesma forma, você vê aqui uma oração, Ela assistiu à videoaula, respondeu várias questões, outra oração, e ambas ligadas aqui pela conjunção mas, beleza? Então, isso é o significado da conjunção ligar termos semelhantes e ligar duas orações ou mais. Beleza? Outro detalhe importante também para relembrarmos é que as conjunções, deixa eu colocar aqui, as conjunções elas são invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e número. Galera, o que isso significa? Significa que temos uma frase aqui, ele fez como ela. Se eu variar, flexionar essa frase em gênero, que é feminino e masculino, ou variar essa frase em número, que é singular e plural, eu posso mudar a frase completamente, mas a conjunção continuará invariável. E isso significa que ela não pode ser flexionada, galera. Beleza? Por exemplo, aqui, ele fez como ela. Elas fizeram como eles. Mudamos totalmente a frase, mas a conjunção continuou igual. Beleza? E aqui vamos para a classificação das conjunções. Galera, as conjunções, elas são uma das 10 classes de palavras na morfologia e elas têm também as suas funções, as suas classificações. E nós vamos ver aqui que as conjunções elas estabelecem relações de coordenação ou subordinação dentro das orações. Interessante que quando ela liga as orações, nesta ligação que ela faz, ela também está ali mantendo uma relação entre as frases. E esta relação ela vai ser ou uma coordenação ou uma subordinação. Por isso que a conjunção ela pode ser dividida em coordenativa,
que ela vai estar coordenando duas orações independentes, ou pode ser uma conjunção subordinativa, que ela vai estar subordinando uma frase a uma oração principal. Beleza? Vamos avançando aqui. Opa, erro técnico. Galera, a intenção aqui é avançar, viu? Avançando aqui. Galera, ao vivo é assim mesmo, viu? Vamos avançar. Muito bem, nós avançamos aqui. Galera, quais são... Nós vimos que as conjunções se classificam em duas, correto? Coordenativas e subordinativas. As coordenativas são aquelas que apenas... Deixa eu colocar aqui para você aqui. Apenas coordenam as orações e ela mantém a independência e o sentido completo das orações nas relações textuais. E um detalhe importante aqui, quais são as conjunções coordenativas? Galera, as conjunções coordenativas, elas são apenas 5, viu? Apenas 5. E aqui está o mnemônico, a sigla que compreende todas elas. EKA. Percebeu? E de explicativa, C de conclusiva, A de alternativa, A de adversativa e A de aditiva. Bem simples, galera, e um macete bem importante. Você memorizando estas 5 coordenativas, todas as outras serão subordinativas. Galera, muito fácil, muito simples. Memoriza estas que são bem menos, que as subordinativas são 9, 10 com as integrantes, mas você vai se preocupar com estas 5 aqui, ó. Memoriza as 5. E aí você vai saber que todas as outras são subordinativas, beleza? É um macete, lógico que você não vai se prender apenas a este macete, né? Você vai procurar aprender todas as outras. Mas este macete já vai te dar uma vantagem, beleza? Então vamos lá. As conjunções coordenativas, elas se dividem em explicativa, que esclarece o porquê de algo, em conclusiva, que é uma conclusão lógica em relação ao outro enunciado, aditiva, que dá a ideia de adição entre os enunciados, adversativa, que dá a ideia de oposição entre os enunciados, e alternativa, que dá a ideia de exclusão de um enunciado ou alternativa, ou alternância entre eles, beleza? E aqui de vermelho, você depois vai dar uma pausa no vídeo e vai ler cada uma destas conjunções aqui, ó. Você percebe que, por exemplo, aqui a aditiva tem um grupo de conjunções aditivas. A adversativa tem um grupo de conjunções adversativas. Tem um grupo de conjunções conclusivas. Tem um grupo de conjunções explicativas, que é porque, pois, por quanto, que. Galera, qual é a ideia das conjunções? Na questão vai te perguntar assim, olha, o porquê da frase tal pode ser substituído por quanto? Aí você vai responder. Se o porquê da frase estiver trazendo a ideia de explicação, pode ser substituído tranquilamente por quanto. Por quê? Porque por quanto e porquê pertencem ao grupo das explicativas. Se na questão de perguntar assim, mas, na frase destacada, pode ser substituído por contudo, aí você tranquilamente vai falar que sim. Por quê? Porque mas e contudo pertencem ao grupo das adversativas, beleza? Outro exemplo aqui, a pergunta está dizendo assim, e pode ser substituído por nem? Aí você vai olhar a construção da oração e vai dizer tranquilamente sim, porque o e o nem pertencem ao grupo das conjunções aditivas, entendeu? Agora, ao contrário disto, eu não posso substituir uma conjunção aditiva por uma explicativa. Não posso substituir uma conclusiva por uma adversativa, beleza? Cada qual tem o seu grupo, mas dentro do grupo, todas elas, ou pelo menos a maioria, vão substituir uma a outra, beleza? Vamos avançar aqui.
Galera, e agora nós temos as conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas. Galera, as conjunções subordinativas adverbiais, porque nós temos também as conjunções subordinativas integrantes, mas elas serão objeto de estudo de outra aula, beleza? Então vamos aqui ver as conjunções subordinativas adverbiais. Adverbiais por quê? Porque elas dão a ideia de... elas trazem o sentido de advérbio, só que não como uma classe gramatical, mas como uma oração, uma frase inteira, beleza? Olha só. Disse para você que elas são 9, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você lembra lá que eu falei para você que são C6? Olha aqui, ó. São 6 palavras que começam com a letra C, uma com a letra T, uma com a letra P e uma com a letra F. Agora, eu estou dizendo para você se prender a esses detalhes? Não. Mas isso é interessante? Sim, é muito interessante. Por quê? Porque você vai entender a estrutura delas e depois você vai entender o sentido que elas estabelecem dentro das orações. Olha só. Conjunção subordinativa adverbial causal. Dá a ideia, o sentido de causa. Por quê? Porque junto, né? Lembra que é porque junto. Porque separado não é conjunção, viu, galera? Ó, porque, pois. Lembrando que o pois, ele pode ser explicativa, causal, pode ser também... Cadê o outro exemplo aqui? Causal, explicativa, consecutiva. E eu não estou encontrando a outra aqui. Mas enfim, galera, você vai encontrar conjunções que elas pertencem a mais de um grupo. E nesse caso, você vai procurar entender a construção da oração. Qual o sentido que a oração, que a conjunção está estabelecendo dentro da oração, beleza? Por exemplo, aqui no grupo das causais, a gente vai ver aqui, ó, porque, pois, visto que, como. Lembrando como aqui, galera, um abre aspas para o como. O como vai ser causal quando ele estiver no início da oração, beleza? Quando ele estiver no início da oração, o como será causal. Lembre desse detalhe que pode te render pontos a mais. Por quê? Porque o como também pode ser comparativa, galera. Tá vendo aqui, ó? O como também pode ser comparativa. O como também pode ser conformativa. Tá vendo? Então, você percebe que há conjunções que se repetem, mas a diferença vai ser a construção da oração, o sentido da oração. Beleza? Então você vai parar o vídeo, eu vou até abrir o espaço aqui. Você vai tirar um print, você vai ler, você vai pausar, mas você vai ter que se familiarizar com todas estas funções, beleza? Você vai precisar de todas elas para responder as questões posteriormente, seja aqui no vídeo, seja em algum outro banco de questões que você for, seja nas provas que você for fazer, mas você tem que estar familiarizado com estas conjunções, beleza? Lembrando que algumas se repetem de grupos, como, por exemplo, o como, o pois, o porquê, né? O porquê se repete bastante, mas você vai olhar o sentido da oração. Por exemplo, a temporal, você vai entender que é uma ideia de tempo. Proporcional, você vai entender que é uma ideia de proporção. Final, você vai entender que é uma ideia de finalidade. Concessiva, você vai entender que é a ideia de concessão, de oposição, mas não completamente de algo anterior. Você vai ver a comparativa da ideia de comparação. Então, você vai olhar primeiramente a ideia que está sendo ali estabelecida dentro daquelas orações. E isso vai te dar uma vantagem muito boa, porque em alguns momentos você vai se confundir. Por exemplo, se qual é o nome, qual é a classificação daquela conjunção, mas pelo sentido, você vai acertar a questão, beleza? E vamos avançar aqui.
Esse avançar aqui tá complicado, né? Mas enfim, as conjunções, elas dividem-se em 9 adverbiais e elas são estas aqui e devem ser de agora em diante os amores da sua vida, beleza? Galera, eu queria avançar aqui o nosso slide. Consegui. Galera, este é um resumo bem simples, mas crucial para você entender as conjunções. Olha só. Você percebe aqui, ó. Conjunções. Você vai entender as conjunções. Aqui são todas as conjunções. As conjunções elas vão se dividir em apenas duas, galera. Coordenativas e subordinativas. Você lembra que as coordenativas elas vão estabelecer uma coordenação. As frases que vão estar sendo ligadas pelas coordenativas são frases independentes. Ambas possuem verbos e ambas possuem sentido completo, beleza? Já as subordinativas, as conjunções subordinativas, elas vão ligar frases que precisam uma da outra para ter um sentido completo, beleza? As coordenativas são 5, você lembra lá? ECA. Lembra do ECA? As subordinativas se dividem em duas. Adverbiais, que são C6, TPF, e as integrantes, C e Q. Tranquilo? Muito tranquilo, muito fácil. Galera, agora vamos praticar, né? Porque não adianta você só ver a teoria, você tem que colocar em prática. Vamos lá? Olha só. Questão recente, 2023, para o cargo de motorista, né? Na Câmara de Guaçuí. Galera, olha só que interessante. Assinalar a alternativa em que a conjunção e... Tá vendo a conjunçãozinha aí aqui? Conjunção e expressa um sentido oposto às demais orações. Então, galera, o que a questão está pedindo aqui? O e que aparece em todas as orações aqui expressa um sentido. Só que existe uma questão aqui que expressa um sentido diferente de todas as outras. E é esse que nós temos que descobrir. Vamos lá? Letra A. Deitou-se cansado e... Tá vendo a conjunção aqui, ó? E não conseguiu dormir. Galera, você já percebeu aqui, né? Quando você se deita cansado, qual é o próximo passo? Você dormir. Só que aqui, deitou-se cansado e não conseguiu dormir. Você percebe que uma quebra de expectativa, um contraste, não estão se opondo estes enunciados? Então, esse e aqui eu posso substituir por mas, porém, né? E aqui a gente vê que é uma adversativa, né? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui a adversativa aqui, ó. A adversativa, ideia de oposição entre os enunciados, mas, porém, no entanto, contudo, todavia. Beleza? Agora é voltar aqui. Mas vamos lá. Achei. Olha só. Então, esse e aqui, ó, deitou-se e não conseguiu dormir, é uma oposição, é uma adversativa. Então, eu poderia substituí-lo por porém, mas, contudo, todavia, correto? Deitou-se cansado, todavia, porém, não conseguiu dormir. Então, esse e tem um sentido de oposição, de adversativa. Vamos ver a letra B? Em sua vida difícil, costumava trabalhar e estudar diariamente. Você vê uma relação de oposição aqui? Não, né? Você vê uma relação de adição. Ele costumava trabalhar e também estudar diariamente. Você vê uma ideia de adição, né? De soma. Então, você vê que já é diferente da letra A. Então, a próxima letra C já vai definir qual é a resposta certa, beleza? Leu o livro e não absorveu nada do conteúdo. Beleza, galera? Olha só que interessante. Quando você lê um livro, qual é a intenção? Entender o conteúdo, correto? Mas só que a questão diz assim, ó, lê o livro
E não absorveu nada do conteúdo. Esse E, você concorda comigo que eu posso substituí-lo por porém, mas, contudo, todavia? Certo? Então, mesma coisa da letra A, correto? Deitou-se cansado, porém não conseguiu dormir. Leu o livro, porém não absorveu nada do conteúdo. Beleza? Então, galera, e aqui um macete para você resolver questões na prova, beleza? Se você chegou na certeza da resposta certa, cara, partiu. Olha que interessante. Você vê que a letra A tem um sentido e a letra C tem um outro sentido. E a questão pede um sentido diferente. Se a letra B é diferente da A e da C, logo a letra B é a certa. Mas, para desencargo de consciência, vamos para a letra D. Esforçou-se nos estudos e, no final do ano, acabou reprovando. Você vê a ideia de contraste? E pode ser substituído por mas, porém, contudo, todavia. Beleza? Então, você vai ver que na letra A, na letra C e na letra D, há a ideia de oposição. A única que está diferente é a letra B, que dá a ideia de adição. Beleza? E aqui nós temos a nossa resposta certa. Letra B, que dá a ideia de adição, diferente das outras que dá a ideia de oposição. E aqui nós vamos para a nossa segunda questão. Se está dando para você ver aí, ficou meio apagado, né? Mas acho que dá para ver. Olha só. Questão recente também, né, de um simulado. E aí diz assim, no trecho, então meu senhor disse que... A nossa atenção, galera, deve estar aqui nesse que. Tá vendo esse quezinho aqui, ó? A nossa atenção deve estar nesse que é uma conjunção. Então meu senhor disse que queria me levar. A conjunção que não apresenta um sentido específico e estabelece a ligação sintática entre duas orações, as quais não possuem sentido completo. Não possui sentido completo se ocorrerem isoladas uma da outra. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada é do mesmo gênero do que, beleza? Então, galera, a questão está dizendo assim, olha, esse que aí, ele está unindo duas orações, ele é uma conjunção subordinativa, porque as orações que ele está ligando não têm sentido completo se estiverem isoladas uma da outra. Então, a gente já percebe que aquele que lá é uma conjunção subordinativa. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente consegue identificar uma conjunção que tenha a mesma função do que. Vamos lá? Letra A. E assim teria feito se... Tá vendo aqui que esse se deu a ideia de condição, condicional? Você percebe que então meu senhor disse que queria me levar. Esse que dá a ideia de condição? Não, né? Então aqui a gente já elimina a letra A, beleza? Porque o C está dando a ideia de condição e o que não dá a ideia de condição. Vamos lá. Dê-lhes a impressão de que... você já percebe que há uma semelhança, né? Então, meu senhor disse que queria me levar. E no final da questão eu vou explicar para você por que a semelhança. Então, vamos deixar a letra B, que aparentemente é ela. Vamos lá para a letra C. Na ida demoram bastante, mas na volta são tão rápidos quanto possível. Você percebe que esse mas aqui dá a ideia de oposição, correto? E a frase, então meu senhor disse que queria me levar, não dá ideia de oposição. Então, nós cortamos a letra C também. Letra D. Quando terminou, dançaram com seus ídolos até a noite. Você percebe que o quando dá a ideia de tempo, ideia temporal, diferente da oração que nós estamos analisando. Então, a gente corta a letra D também. E letra E. Eu não dou atenção aos sonhos, pois eles enganam. Esse pois aqui você percebe que ele está explicando. Por que eu não dou atenção aos sonhos? Aí eu explico por que eu não dou atenção aos sonhos. Porque eles
pois eles enganam. Então aqui você viu a ideia de explicação. Corta também. Galera, sobrou a letra B, que é a nossa resposta. Vamos ver? Vamos ver se está certo. Deixa eu ver aqui. Letra B é a nossa resposta certa. Agora eu vou explicar para você por que é a nossa resposta certa, galera. A frase que nós analisamos, aqui, ó. Então, meu Senhor disse que queria me levar. A gente não estudou essa parte ainda de conjunções integrantes, porque esse que aqui, ó, é uma conjunção integrante. Por que ela é conjunção integrante? Porque ele está inserindo a ideia de um substantivo, uma oração substantiva, está sendo inserida a partir da conjunção que. Diferente das que a gente já estudou, que são adverbiais, aqui é uma oração substantiva. E um detalhe importante das orações substantivas é que ela pode ser substituída a partir do que por isso, isto ou disto. Por exemplo, então meu Senhor disse isto. Eu poderia substituir o queria me levar por isto. Então meu Senhor disse isto. E a única que está equivalente a ela é a letra B, que eu poderia substituir o ia a contragosto, poderia substituir por isto. Por exemplo, deles a impressão disto. Deles a impressão disto. Beleza? Então, pode ser que você tenha tido alguma dificuldade, porque nós não entramos ainda nas conjunções integrantes. Mas deu para você ter uma ideia de como ver o sentido de cada uma das outras. Nós vemos a explicativa pois, vimos aqui a temporal quando, o mas oposição e o ser condicional, beleza? Então vamos lá, partiu para a nossa próxima questão. Vamos lá, galera. O passador aqui não quer colaborar com a gente, né? Vamos lá, beleza. Galera, mais uma questão aqui para nós. Instituto Consulplan, também desse ano, bem recente. Agente comunitário de saúde, galera. Agente comunitário de saúde, cargo maravilhoso. Próximo concurso de Marabá. Agente comunitário de saúde. Viu? E vamos resolver ela. Olha só. No período mas, tem um lugar que o brasileiro não costuma ir muito, que é o melhor de todos, o Brasil. Você percebe aqui uma conjunção aqui, ó, mas. Lembra que eu te falei que o grupo das causais substitui um ao outro. O grupo das adversativas substitui um ao outro. O grupo das aditivas substitui um ao outro. E aqui é um caso desses. E aqui a questão está perguntando assim, olha, a coerência textual seria prejudicada caso a expressão em destaque fosse substituída por... Está perguntando assim, esse mais aqui pode ser substituído por qualquer um aqui, mas tem um que se substituir o mais, vai prejudicar a expressão correta, vai prejudicar e vai estar errado. Qual destes não pode substituir o mais? Eu posso substituir o mais pelo porém? Porém, tem um lugar que o brasileiro não costuma ir. Posso? Posso sim. Porque as duas são adversativas, são do grupo adversativa. Contudo, eu posso usar o contudo para substituir o mas? Posso, porque o contudo também é uma adversativa da mesma família do mas. Então, eu risco ele. Entretanto, eu posso usar o entretanto para substituir o mas? Posso, porque o entretanto também é da família do mas, da adversativa. Sobrou qual? Letra D. Por quê? Porque por conseguinte é explicativa. Beleza? Tranquilo, tranquilo, galera. Muito bom. Percebeu como muito fácil? Então vamos aqui. Avançando aqui. Galera, esse avançar aqui é a nossa letra certa, por conseguinte.
E aqui nós vamos... Pronto, galera, me perdoe aí, viu? Os erros técnicos de passar. Tava tudo certinho, mas ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Não deixe de assistir o vídeo até o final. Estou contando contigo, viu? Vamos aí compartilhar esse conhecimento um com o outro aí. Vamos deixar esses pormenores de lado, beleza? Olha só. Uma questão recente também de 2021, né? Da banca FADESP. Essa banca é muito forte aqui no Pará. Inclusive, ela é paraense. E ela é uma das bancas que toca o terror aqui no Pará, beleza? Olha só o que a questão. A palavra sublinhada é conjunção. Então, aqui ela está perguntando qual é conjunção. Ela falou que nenhuma, apenas uma alternativa aqui é conjunção, as outras não são conjunção. Então, vamos lá? Ó, letra A. Não querer deixar a criança manhosa, mimada, dando atenção a ela quando chora ou se desestabiliza emocionalmente é uma dessas formas de desprezo. Galera, se desestabiliza. Esse se é conjunção, sim ou não? Galera, a gente não estudou ainda colocação pronominal, correto? Mas a gente vê que esse se aqui, ó, o se que é conjunção é condicional, correto? Em regra, o se conjunção é condicional. E você não está vendo a ideia de condição aqui, correto? Então não pode ser a letra A. Certo? Letra B. Alguns pais têm diferentes princípios pedagógicos. Não consolam a criança porque sabem, por experiência, que no final de contas ele vai parar de chorar e se acalmará sozinho. Você vê a ideia de condição aqui? Esse se também não dá ideia de condição. Então a gente vai e risca a letra B. Letra C. Acham que se intervierem com carícias, você vê aqui uma ideia de condição, se elas agirem dessa forma, com carícias e carinho, para confortá-lo, aí vai gerar capricho, vai se tornar caprichoso e acabará por tomá-lo por costume, beleza? Então esse se aqui, ó, você vai ver que dá a ideia de condição. Logo, essa é a nossa resposta certa, beleza? Agora vamos lá para a letra D. Acham que se intervierem com carícias e carinhos para confortá-lo, vai se tornar caprichoso. Você não vê a ideia de condição, beleza? Letra E. Essa será a base sólida sobre a qual a sua emoção se fortalecerá. Você percebe também que não há uma ideia de condição aqui. Logo, a nossa resposta certa é a letra C. C de caramelo. Beleza? E aqui temos a nossa resposta, a letra C, que dá a ideia de condição, que é uma conjunção. Beleza? Conjunção condicional. E aqui nós terminamos nossa videoaula, galera. Muito obrigado você que chegou até aqui, o final dessa videoaula. E agora o bônus para você, a dica master. Olha só que interessante. Galera, enfim, como que conjunção será cobrada na sua prova? Galera, bem tranquilo. Conjunção não é um tema difícil, porém é muito recorrente. E você precisa entender quais são as formas que ela cai na sua prova. E aqui nós vemos quatro dicas bem legais, viu? Ó, a conjunção ela vai cair na sua prova perguntando assim, ó, qual o sentido que essa conjunção estabelece? E aí você vai entender, você vai ter que saber o sentido de causa, o sentido de finalidade, o sentido de explicação, sentido de adição, sentido de tempo, sentido de condição. Você vai ter que estar atento. Quando você bater o olho em uma conjunção, você vai ter que entender o sentido que está sendo expresso naquela oração, beleza? Porque vai pedir muito isso. Segunda, vão perguntar assim na prova, qual conjunção poderá substituir esta em destaque?
Na questão vai ter uma conjunção e nas alternativas vão perguntar para você assim: qual destas alternativas pode substituir essa que está aqui na frase? E aí você vai ter que lembrar da macete que eu te falei. Uma causal substitui outra causal. Uma explicativa substitui outra explicativa. Uma consecutiva substitui outra consecutiva. Uma adversativa substitui outra adversativa. E tudo bem, beleza? Outra, qual conjunção não poderá substituir esta conjunção em destaque? O mesmo macete, galera. Eu não posso usar uma conjunção explicativa para substituir uma conjunção aditiva. Eu não posso usar uma conjunção temporal para substituir uma conjunção final. Beleza? Tem que pertencer ao mesmo grupo. E a última dica é: qual das palavras abaixo é conjunção? E aí você vai ter que lembrar daquele slide que eu mostrei, as conjunções, e aí você vai ter que entendê-las e memorizá-las. Não tem para onde correr, você vai ter que memorizar elas. Memoriza elas para quando você bater o olho você entender isso daqui é uma conjunção. Porque muito em breve você verá que colocação pronominal, vozes do verbo, concordância verbal, tem partículas que podem confundir com conjunções. E aí você tem que estar atento ao que é uma conjunção, a classe dela, a estrutura dela, o sentido que ela estabelece na frase, beleza? Galera, muito obrigado por assistir essa videoaula, viu? Deixa o seu like, se inscreva no canal, você vai estar ajudando a gente a continuar, viu? A gente está começando, então precisamos do seu apoio, vai ser um prazer muito grande te responder nos comentários, deixa lá seu feedback, deixa o seu like, viu? É um prazer muito grande estar aqui compartilhando esse assunto com você, beleza, galera? Um abraço, Deus abençoe e ótimos estudos para você, beleza?